E aí pessoal, professor Rogerson, hoje aula de língua portuguesa, beleza? Vamos aprender hoje um pouquinho sobre fonema e letra. Qual a diferença, né? Fonemas e letras. A gente fica pensando assim, o que é fonema? O que são letras? E por aí vai. Fonema é o som e letra é a letra, a escrita. Professor, é só isso? Só. Tchau, acabou a aula. Ah, peguei você, né? Não, pessoal, é o seguinte. É muito simples. Fonema é o som que você emite, né? Estou falando com você aqui, estou emitindo som. Então, estou emitindo fonemas. Você está ouvindo fonemas, sons. E quando eu escrevo aquilo que eu estou falando, então agora eu estou fazendo uma representação gráfica do som. Beleza? Entendido? Então, de forma bem simples, ó, fonemas são os sons. Certo? Muito bom. Sons. Podemos até colocar assim, os sons da fala. Certo? De forma bem resumida aí, para você não correr o risco de esquecer, né? Os sons da fala são os fonemas. E o que são as letras, professor? As letras simplesmente é a representação gráfica do som. Certo? Do som da fala. Beleza? Ou podemos colocar assim, a representação gráfica dos fonemas. Ó, vou colocar até assim, ó, para você entender melhor aí. Nós já falamos que os fonemas, os sons da fala, e as letras, a representação gráfica dos fonemas. Beleza? Os fonemas são os sons e as letras são a representação gráfica dos fonemas, ou seja, dos sons da fala. É muito simples, é só isso. Professor, e para que serve isso? Eu vou lhe dizer agora. Ó. Você vai perceber que, por exemplo, na palavra pai, eu tenho 3 letras, não é? 3 letras, ó. Geralmente vem assim, às vezes, em alguma questão para você resolver. Diga quantas letras e quantos fonemas tem na palavra pai. Então, letras eu tenho 3. E fonema, professor? Fonema, papai, você vai ter assim, ó. É só você pronunciar. Quando você está aprendendo a falar, você não pronuncia você não junta as letras para formar sílabas, né? P-A, pá. E o I, pai. Certo? Então você tem uma palavrazinha aqui, ó. Pai. Você ouve o som de quais letras? De quais letras você ouve o som na palavra pai? Do P, ó. Do A, pá, P-I-A, e do I, pai. Então você ouve o som das 3 letras. Então você tem também 3 fonemas. Professor, me mostra um caso aí em que eu não tenho a mesma quantidade de letras e fonemas? Ah, sabia, garotinho, que você queria perguntar isso aí, ó. Observe o nome ou a palavra carro. Quantas letras e quantos fonemas nós teremos aqui, ó. Presta atenção, meu filho, ó. Presta atenção, se alue. Presta atenção, viu? Tô ouvindo aí. Ó, o Joãozinho vai te aquietar, menino. Ó, carro. Eu tenho quantas letras? É só contar. 1, 2, 3, 4, 5. Tenho 5 letras. Muito fácil, né, bebê? Ó, 5. E fonema? Agora vem pro som, né? Você ouve o som de quais letras? Agora vem o segredo, ó. Eu escuto o som do C-A, K, ó, A, K, e escuto o som do R-O, né não? Carro. Eu não escuto o som de 2 R's. Carro, é? Carro. Não, carro. R-O, né? Ro. Quando nós estamos aprendendo lá a juntar as letras para formar sílabas, né? R-A-H, R-E, R-I, R-O, Ro. Ó, R-O, Ro. Então, eu escuto o som só do R-O. Não escuto o som do outro R. Então, eu tenho aqui, ó, 2 fonemas mais 2 fonemas. E no total, tenho 4 fonemas. Entendido? Professor, diga, meu filho. Tem algum caso que eu tenho mais fonema do que letra? Ah, agora você perguntou o que eu queria. Exemplo de praxe, né? Exemplo muito conhecido, palavra táxi.
Palavra táxi, pessoal, você ouve, vamos contar as letras primeiras, né? Primeiro, vamos contar as letras, ó. 1, 2, 3, 4. 4 letras, beleza. E os fonemas, professor? Preste atenção no serviço, ó. T-A, tá. 2 fonemas, beleza? Agora, quando você pronuncia esse X, você não fala assim, ó, taxi. Taxi. Não, você fala assim, ó. Táxi, ó. Táxi. Táxi. Então, esse X, ele é representado foneticamente pelo C e o S nessa palavra, certo? Nem em todas as palavras o X é representado foneticamente pelo C e pelo S, não. Mas nesse caso, táxi, o X tem 2 fonemas, que é o C e o S. E o I tem mais um fonema, então fica 2 mais 2 mais 1. Fonema é igual a 5. Certo, pessoal? Então aqui, só revisando, estudamos o que são fonemas, o que são letras. Fonemas são os sons da fala, de forma bem resumida. Letras são a representação gráfica dos fonemas, representar graficamente o que eu estou falando. E demos 3 exemplos. Primeiro exemplo, com a mesma quantidade de letras e fonemas, uma palavra que tem a mesma quantidade de letras e a mesma quantidade de fonemas. Demos o exemplo da palavra carro, que eu tenho aqui um dígrafo, que são 2 letras com um único som. Você vai ver isso também. Que eu tenho uma quantidade de fonemas menor do que a quantidade de letras. E o terceiro exemplo, nós vimos a palavra táxi, onde nós temos um número de fonemas maior do que o número de letras. Beleza? Ficou dúvida? Assiste o vídeo novamente, tá ok? Obrigado, grande abraço, até o próximo vídeo aí, se Deus quiser.